Capítulo 4. Salvos, a mágica de Fizban. O corpo de Raistlin sofria, a mente de Sturm sofria, mas talvez aquele que passou pelo maior sofrimento durante os 4 dias de prisão dos companheiros foi Tasslehoff. A forma mais cruel de tortura que alguém pode infligir a um Kender é trancafiá-lo. É claro também, e todo mundo sabe, que a forma mais cruel de tortura que alguém pode infligir em qualquer outra espécie é trancafiá-la com um Kender. Depois de 3 dias de conversas incessantes, travessuras e peças pregadas por Tasslehoff, os companheiros teriam, de boa vontade, trocado o Kender por 1 hora de sossego esticados no ecúleo. Pelo menos foi o que Flint disse. Por fim, depois de até mesmo Lua Dourada ter perdido a calma e quase tê-lo esbofeteado, Tanis mandou Tasslehoff para o fundo da carroça. Com as pernas penduradas para fora, o Kender pressionou o rosto contra as barras de ferro e pensou que ia morrer de tristeza. Ele nunca tinha se sentido tão entediado em toda a sua vida. As coisas ficaram mais interessantes com a descoberta de Fizban, mas o velho perdeu o valor como forma de entretenimento quando Tanis fez Taz devolver as bolsas do velho mago. E assim, levado ao ponto de desespero, Tasslehoff encontrou uma nova diversão: Cestum, o anão da Ravina. No geral, os companheiros olhavam Cestum com uma compaixão divertida. O anão da Ravina era objeto de escárnios e maus-tratos de Toed. Ele corria para lá e para cá a noite toda, levando mensagens de Toed da frente da caravana até o capitão Hobgoblin lá no final, levando comida da carroça de suprimentos para o Cotiliquê, dando de comer e beber ao pônei do Cotiliquê e qualquer outra tarefa detestável que o Cotiliquê fosse capaz de imaginar. Toed derrubava-o no chão pelo menos 3 vezes por dia. Os dragonianos o atormentavam e os hobgoblins roubavam sua comida. Até mesmo o alce o chutava toda vez que ele passava perto dele. O anão da Ravina suportava tudo isso com um espírito tão implacavelmente desafiador que ele acabou ganhando a simpatia dos companheiros. Cestum começou a ficar perto deles quando não estava ocupado. Tanis, ávido por informações sobre Pax Tarkas, perguntava-lhe sobre sua pátria e como ele tinha vindo trabalhar para o Cotiliquê. Cestum levou um dia inteiro para contar a história, e os companheiros precisaram de mais um dia para montá-la como um quebra-cabeça, pois ele começara pelo meio e depois pulara para o começo. No final, o que eles acabaram descobrindo não era de muita ajuda. Cestum estava vivendo com um grande grupo de anões da Ravina nas colinas em volta de Pax Tarkas, quando Lord Verminard e seus dragonianos capturaram as minas de ferro que ele precisava para fabricar armas de aço para suas tropas. Grande fogo, dia inteiro, noite toda, cheiro ruim. Cestum torceu o nariz. Quebrar pedra, dia inteiro, noite toda. Eu ter bom trabalho na cozinha. Seu rosto avivou-se por um momento. Fazer sopa quente, muito quente. E seu rosto voltou a ficar sério. Derramar sopa. Sopa quente esquenta a armadura rápido. Lord Verminard dormir costas 1 semana. Ele suspirou. Eu vir Cotiliquê, eu voluntário. Talvez nós possamos fechar as minas, Caramon sugeriu. É uma ideia, Tanis ponderou. Quantos dragonianos Lord Verminard tem guardando as minas? 2. Cestum disse, levantando 10 dedos imundos. Tanis suspirou, lembrando-se onde ele tinha ouvido aquilo antes. Cestum olhou para ele esperançoso. Tem só 2 dragões também. 2 dragões, Tanis disse incrédulo. Não mais que 2. Caramon grunhiu e se sentou. O guerreiro vinha pensando seriamente em lutar com dragões desde que saíra de Shakt-Zarot. Ele e Sturm tinham repassado todas as histórias sobre Uma, o único caçador de dragões conhecido do qual o cavaleiro conseguia se lembrar. Infelizmente, ninguém antes tinha levado as lendas de Uma a sério, exceto os cavaleiros solâmicos, pelo que eles eram ridicularizados. E muitas das histórias sobre Uma tinham sido distorcidas através dos tempos ou esquecidas. Um cavaleiro de verdade e poder que fez com que os próprios deuses descessem e forjassem a poderosa lança do dragão. Caramon murmurou, olhando para Sturm, que dormia deitado no chão coberto de palha da prisão deles. A lança do dragão? Balbuciou Fizban, acordando com um bufo. Lança do dragão? Quem falou alguma coisa sobre a lança do dragão? Meu irmão, Raistlin sussurrou sorrindo, citando o cântico. Parece que ele e o cavaleiro gostaram tanto das histórias de seus tempos de criança que elas agora os vêm assombrar. Boa história! Uma e a lança de dragão, disse o velho alisando a barba. História, não passa disso,
Caramon bocejou e coçou o peito. Quem sabe se ela é real, se a lança do dragão existiu, ou até mesmo se uma existiu. Nós sabemos que os dragões são reais, Raistlin murmurou. Uma existiu, Fizban disse suavemente. E também a lança do dragão. O rosto do velho ficou triste. Existiu? Caramon se sentou. Você sabe descrevê-la? É claro! Fizban torceu o nariz com desdém. Agora todos estavam ouvindo. Fizban sentia-se, na verdade, um pouco embaraçado pela plateia que havia encontrado para suas histórias. Era uma arma similar a... Não era. Na verdade, ela era... Não era assim também. Era mais parecida com... quase uma... Ou melhor, ela era um tipo de... lança! É isso, uma lança! Ele acenou com a cabeça com veemência. E ela era muito boa contra dragões. Eu vou tirar uma soneca, Caramon grunhiu. Tani sorriu e balançou a cabeça, sentando-se de costas contra as grades. Ele fechou os olhos de exaustão. Logo, todos com exceção de Raistlin e Tasslehoff caíram em um sono espamódio. O Kender, totalmente acordado e aborrecido, olhava para Raistlin esperançoso. Às vezes, se estava de bom humor, Raistlin contava histórias antigas sobre utilizadores de mágica. Mas o mago, aconchegado em seu roupão vermelho, fitava Fizban com curiosidade. O velho roncava gentilmente sentado num banco. Sua cabeça subia e descia quando a carroça sacudia na estrada. Os olhos dourados de Raistlin fecharam-se até se transformarem em pequenas aberturas brilhantes, como se ele tivesse sido atingido por um pensamento novo e perturbador. Depois de um momento, ele colocou o capuz sobre a cabeça e se reclinou, seu rosto escondido nas sombras. Tasslehoff suspirou. Depois, olhando à sua volta, ele viu Cestum andando perto da jaula. O Kender ficou contente. Aqui, ele sabia, havia uma plateia interessada em suas histórias. Tasslehoff chamou-o para perto e começou a contar uma de suas favoritas. As duas luas se puseram, os prisioneiros dormiam. Os hobgoblins acompanhavam a caravana lá atrás, meio adormecidos, falando em acampar em breve. Cotiliquê Toed caminhava na frente, sonhando com sua promoção. Atrás do Cotiliquê, os dragonianos conversavam entre si, em seu rude idioma, lançando olhares de ódio na direção de Toed quando ele não estava olhando. Tasslehoff estava sentado, balançando as pernas para fora da jaula, falando com Cestum. O Kender notou, sem dar a perceber, que Giltanas somente fingia dormir. Tass viu os olhos do elfo se abrirem e olharem rapidamente em volta, quando ele pensou que não havia ninguém observando. Isto deixou Tass imensamente intrigado. Quase parecia que Giltanas estava observando ou esperando por alguma coisa. O Kender perdeu o fio da meada. Então eu... peguei uma pedra de minha bolsa, joguei-a e bum! Atingiu o feiticeiro bem na cabeça. Tass terminou apressadamente. O demônio pegou o feiticeiro pelo pé e o arrastou para as profundezas do abismo. Mas primeiro o demônio agradecer, concluiu Cestum, que já tinha escutado essa história 2 vezes antes com algumas variações. Você esquecer. Esqueci? Tass perguntou, mantendo um olho em Giltanas. Bem, sim. O demônio me agradeceu e levou o anel mágico que ele tinha me dado. Se não estivesse escuro, você poderia ver a marca que o anel deixou no meu dedo. Sol nascendo. Logo manhã, aí eu vir. O anão da Ravina disse ansioso. Ainda estava escuro, mas uma luz fraca no leste indicava que em breve o sol nasceria no 4º dia de sua jornada. De repente, Tass ouviu o chamado de um pássaro na mata. Vários responderam. Que sons de pássaros estranhos, Tass pensou. Nunca tinha ouvido desse tipo antes. Por outro lado, ele nunca havia estado tão ao sul antes. Ele sabia onde ele estava através de um de seus mapas. Eles tinham atravessado a única ponte sobre o rio Fúria Branca e estavam se dirigindo para o sul, na direção de Paxtarcas, que estava marcada no mapa do Kender como o local das famosas minas de ferro Tadarkan. A estrada começou a subir e densas florestas de álamo surgiram a oeste. Os dragonianos e os hobgoblins continuaram vigiando a floresta e apertaram o passo. Oculta dentro dessas florestas estava Qualineste, o antigo lar dos elfos. Outro pássaro chamou, bem mais próximo dessa vez. Então, os pelos do pescoço de Tasslehoff se arrepiaram quando ele ouviu o mesmo chamado de pássaro vir de trás dele. O Kender virou-se e viu Giltanas em pé com os dedos nos lábios, um tenebroso assobio cortando o ar. Tanis! Tanis!
Taz gritou, mas o meio-elfo já estava acordado, assim como todos os outros que se encontravam na carroça. Fizban sentou-se, bocejou e olhou em volta. Ah, que bom! Ele disse em tom suave. Os elfos chegaram. Que elfos? Onde? Tanis se sentou. De repente, ouviu-se um zumbido como um bando de codornas levantando voo. Um grito ecoou da carroça de suprimentos que ia na frente deles. Depois, o som de madeira se partindo, quando a carroça, agora sem cocheiro, deu uma guinada e caiu num sulco da estrada e capotou. O cocheiro da jaula deles puxou as rédeas com firmeza e deteve os alces antes que eles trombassem com a carroça de suprimentos destruída. A jaula se inclinou perigosamente, escarrapachando os prisioneiros no chão. O cocheiro pôs os alces em movimento novamente e fez com que eles contornassem os destroços. De repente, o cocheiro da jaula deu um grito e colocou a mão no próprio pescoço, onde os companheiros viram a haste de uma flecha delineada contra o céu pouco iluminado da manhã. O corpo do cocheiro caiu do banco. O outro guarda levantou-se com a espada na mão. Depois, ele tombou para a frente com uma flecha no peito. Os alces, sentindo as rédeas soltas, diminuíram a marcha até a jaula parar completamente. Berros e gritos ecoavam para a frente e para trás da caravana, enquanto as flechas uniam no ar. Os companheiros deitaram-se de bruços no chão da jaula para se proteger. — O que é isto? O que está acontecendo? Tanis perguntou a Giltanas. Mas o elfo o ignorou e continuou espiando a floresta. — Portius! Ele chamou. — Tanis, o que está acontecendo? Sturm se sentou e disse suas primeiras palavras em 4 dias. Portius é o irmão de Giltanas. Eu acho que isto é um resgate, Tanis disse. Uma flecha passou zumbindo e se alojou no lado de madeira da carroça, deixando de atingir o cavaleiro por pouco. Não será um resgate se nós acabarmos sendo mortos. Sturm jogou-se no chão. Eu achava que os elfos eram peritos em acertar o alvo. Mantenham-se abaixados, Giltanas ordenou. As flechas são apenas para cobrir nossa fuga. Isso é o que nós chamamos de um ataque e corra. Meu povo não é capaz de atacar um grupo grande diretamente. Nós temos de estar preparados para fugir para a floresta. E como é que nós saímos dessas jaulas? Sturm perguntou. Nós não podemos fazer tudo por vocês, Giltanas respondeu com frieza. Existem utilizadores de mágica. Eu não consigo trabalhar sem meus componentes de magia, Raistlin sibilou, debaixo de um banco. Fique abaixado, meu velho, ele disse para Fizban, que com a cabeça levantada, olhava à volta com interesse. Talvez eu possa ajudar, o velho mágico disse, com os olhos luzindo. Agora deixe-me pensar. Em nome do abismo, o que é que está acontecendo? Rugiu uma voz vindo da escuridão. Cotiliquetoide apareceu galopando seu pônei. Por que nós paramos? Estamos sendo atacados! Cestum gritou, arrastando-se de debaixo da jaula onde ele tinha se abrigado. Ataque! Blixshock, faça essa carroça andar! Toede gritou. Uma flecha acertou a sela do Cotiliquê. Os olhos vermelhos de Toede se arregalaram e ele olhou aterrorizado para a mata. Nós estamos sendo atacados! Elfos, tentando libertar os prisioneiros! Cocheiro e guarda morto! Cestum gritou, encostando-se contra a jaula, quando uma outra flecha quase o acertou. O que eu fazer? Uma flecha passou zunindo sobre a cabeça de Toede. Ao se abaixar, ele teve que se segurar no pescoço do pônei para não cair. Eu trarei outro cocheiro, ele disse apressadamente. Você fica aqui. Guarde esses prisioneiros com sua própria vida. Você será responsável se eles escaparem. O Cotiliquê enfiou suas esporas no pônei e o animal amedrontado pulou para a frente. Minha guarda! Hobgoblins! Venham a mim! O Cotiliquê gritava enquanto galopava para o fim da fila. Seus gritos ecoaram na manhã. Centenas de elfos! Estamos cercados! Vão para o norte! Eu tenho de relatar isso para Lord Verminard! Toede diminuiu a velocidade ao ver um capitão dragoniano. Vocês dragonianos, cuidem dos prisioneiros! Ele esporeou seu cavalo e continuou em frente, ainda gritando, e uma centena de hobgoblins correu atrás de seu valente líder para longe da batalha. Logo, eles estavam completamente fora de vista. Bem, isso resolve o problema dos hobgoblins, Sturm disse, e seu rosto relaxou num sorriso. Agora, tudo que nós temos com que nos preocupar é mais ou menos 50 dragonianos. A propósito, eu não acredito que haja centenas de elfos lá fora. Giltanas balançou a cabeça. É mais para 20. Tika, deitada de bruços no chão, levantou cuidadosamente a cabeça e olhou para o sul. Na pálida luz da manhã, ela podia ver o formato desajeitado dos dragonianos mais ou menos 1,5 km à frente deles.
buscando cobertura dos dois lados da estrada, enquanto os arqueiros elfos moviam-se para disparar contra eles. Ela tocou no braço de Tanis e apontou. Nós temos de sair dessa jaula, Tanis disse olhando para trás. Os dragonianos não vão se dar ao trabalho de nos levar para Paxtarcas, agora que o Coatiliquê se foi. Eles vão simplesmente nos exterminar nessas jaulas. Caramon! Vou tentar, o guerreiro rugiu. Ele ficou de pé e segurou as barras da jaula com suas mãos enormes. Fechando os olhos, ele respirou fundo e tentou forçar as barras para os lados. Seu rosto ficou vermelho, os músculos de seus braços incharam, as juntas de seus dedos imensos ficaram brancas. Era inútil. Caramon deitou-se no chão arfando. Cestum! Tasslehoff gritou. Seu machado! Quebre o cadeado! Os olhos do anão da Ravina se arregalaram. Ele olhou para os companheiros, depois deu uma olhada para a trilha que o Coatiliquê tinha seguido. Seu rosto se contorceu na agonia da indecisão. Cestum! Tasslehoff insistiu. Uma flecha passou zunindo pelo Kender. Os dragonianos que estavam atrás dele moviam-se adiante, disparando contra as jaulas. Tass deitou-se no chão. Cestum! Ele tentou novamente. Ajude-nos a sair daqui e você poderá vir conosco. Um olhar de resolução enrijeceu os braços de Cestum. Os companheiros assistiram com uma frustração de roer as unhas quando Cestum procurou em seus ombros o machado que estava bem no meio de suas costas. Finalmente, uma das mãos encontrou o cabo e ele puxou o machado. A lâmina cintilava na luz cinza da manhã. Flint viu o machado e resmungou. O machado é mais velho que eu. Ele deve ser da época do cataclismo. Ele provavelmente não seria capaz de cortar o cérebro de um Kender, quanto mais esse cadeado. Psiu! Tanis insistiu, embora suas próprias esperanças tivessem diminuído quando ele viu a arma do anão da Ravina. Não era nem mesmo um machado de batalha, só um pequeno e judiado machado enferrujado de cortar lenha que o anão da Ravina tinha aparentemente pego em algum lugar pensando que fosse uma arma. Cestum prendeu o machado entre os joelhos e cuspiu em suas mãos. As flechas faziam um ruído abafado ao bater nas grades da jaula. Uma delas acertou o escudo de Caramon. Uma outra prendeu a blusa de Tika no lado da jaula, esfolando o braço dela. Tika não conseguia se lembrar de ter ficado mais aterrorizada em toda a sua vida, nem mesmo na noite em que os dragões atacaram Solace. Ela queria gritar, ela queria que Caramon a abraçasse, mas Caramon não ousava se mexer. Tika viu Lua Dourada protegendo Teros com o próprio corpo. O rosto dela estava pálido, mas calmo. Tika comprimiu os lábios e respirou fundo. Assustada, ela arrancou a flecha da madeira e jogou-a no chão, ignorando a dor lancinante que sentia em seu braço. Olhando para o sul, ela viu que os dragonianos, que tinham ficado momentaneamente confusos com o ataque súbito e o desaparecimento de Toed, estavam agora organizados e corriam na direção das jaulas. Suas flechas cortavam o ar. Seus peitorais de aço cintilavam na luz fraca cinza da manhã, assim como o aço brilhante de suas longas espadas que eles carregavam presas em suas bocas enquanto corriam. Dragonianos se aproximando! Ela reportou a Tanis, tentando evitar que sua voz tremesse. Depressa, Cestum! Tanis gritou. O anão da Ravina segurou o machado, brandiu-o com toda sua força e errou o cadeado, acertando a barra de ferro, o que quase arrancou o machado de suas mãos. Depois de encolher os ombros de forma apologética, ele brandiu o machado outra vez. Dessa vez, ele acertou o cadeado. Ele não ficou nem riscado, Sturm reportou. Tanis! Tika disse com a voz trêmula, apontando. Vários dragonianos estavam a cerca de 3 metros deles, mantidos momentaneamente à distância pelas flechas dos arqueiros elfos, mas toda a esperança de um resgate parecia perdida. Cestum atingiu o cadeado mais uma vez. Ele arrancou uma lasca, Sturm disse exasperado. Nesse ritmo, nós vamos sair daqui dentro de 3 dias. E o que é que estes elfos estão fazendo? Porque eles não param de ficar emboscando e atacam. Nós não temos homens suficientes para atacar um grupo desse tamanho, Giltanas respondeu irritado, agachando-se ao lado do cavaleiro. Eles vão se aproximar quando puderem. Nós estamos no início da fila. Vejam, outros estão escapando. O elfo apontou para as 2 carroças atrás deles. Os elfos tinham quebrado os cadeados e os prisioneiros estavam correndo desordenadamente para a mata, enquanto os elfos lhe davam cobertura disparando uma barreira de flechas das árvores. Mas logo que os prisioneiros estavam seguros, os elfos voltavam para a floresta. Os dragonianos não tinham nenhuma intenção de entrar na mata élfica atrás deles. Seus olhos estavam voltados para a última jaula e para a carroça que levava os objetos dos prisioneiros.
Os companheiros podiam ouvir os gritos dos capitães dragonianos. O significado era claro: matar os prisioneiros, dividir os despojos. Todos podiam ver que os dragonianos chegariam até eles muito antes dos elfos. Tanis praguejou frustrado. Tudo pareceu fútil. O velho mago Fizban estava se levantando. Não, meu velho. Raistlin agarrou o roubo de Fizban. Mantenha-se protegido. Uma flecha zumbiu no ar e atingiu o chapéu torto e judiado do velho. Fizban, resmungando consigo mesmo, pareceu não notar. Ele era um alvo maravilhoso na luz cinza. As flechas dos dragonianos voaram em torno como vespas, mas pareciam ter pouco efeito, apesar dele ter ficado um pouco incomodado quando uma delas atingiu uma bolsa, dentro da qual estava sua mão naquele momento. Abaixe-se! Caramon rugiu. Você está atraindo o fogo deles! Fizban se ajoelhou por um momento, mas foi só para falar com Raistlin. Diz aí, meu rapaz! Ele disse, quando uma flecha passou voando bem onde ele tinha estado em pé. Você tem um pouco de gano de morcego aí com você? O meu acabou. Não, meu velho! Raistlin sussurrou freneticamente. Abaixe-se! Não? Que pena! Bem, eu acho que vou ter que me virar. O velho mago ficou em pé, plantou firmemente os pés no chão e enrolou as mangas de seu robe. Ele fechou os olhos, apontou para a porta da jaula e começou a murmurar algumas palavras estranhas. Que magia ele está conjurando? Tanis perguntou a Raistlin. Você consegue entender? O jovem mago ouviu atentamente e sua testa franziu. De repente, os olhos de Raistlin se arregalaram. Não! Ele esganiçou, tentando puxar o robe do velho mago para interromper sua concentração, mas era tarde demais. Fizban disse a palavra final e apontou o dedo para o cadeado da porta de trás da jaula. Protejam-se! Raistlin atirou-se debaixo de um banco. Cestum, ao ver o velho mago apontar para a porta da jaula e para ele do outro lado da porta, jogou-se de bruços no chão. 3 dragonianos que se aproximavam da porta da jaula com suas armas pingando saliva, escorregaram ao tentar parar de repente e olharam alarmados. O que é isso? Tanis gritou. Bola de fogo! Raistlin ofegou naquele momento. Uma bola de fogo gigantesca de cor amarelo-laranja saiu da ponta dos dedos do velho mago e atingiu a porta da jaula com um estrondo. Tanis escondeu o rosto em suas mãos quando as chamas rolaram e estalaram em volta dele. Uma onda de calor passou sobre ele, queimando seus pulmões. Ele ouviu os dragonianos gritarem de dor e sentiu o cheiro de carne de réptil queimada. Depois, a fumaça entrou em sua garganta. O chão está em chamas! Caramon gritou. Tanis abriu os olhos e cambaleou ao levantar-se. Ele esperava ver o velho mago transformado em um monte de cinzas negras, como os corpos dos dragonianos caídos atrás da carroça. Mas Fizban estava em pé, olhando para a porta de ferro, alisando a barba chamuscada, abatido. A porta ainda estava fechada. Isso deveria ter funcionado, ele disse. E o cadeado? Tanis gritou, tentando enxergar em meio à fumaça. As barras de ferro da porta da cela brilhavam vermelhas de tão quente. Ele nem se mexeu, Sturm gritou. Ele tentou chegar perto da porta da jaula para abri-la com um chute, mas o calor irradiado pelas barras tornou essa tarefa impossível. Pode ser que o cadeado esteja quente o suficiente para ser quebrado, ele disse, engasgando com a fumaça. Cestum! A voz estridente de Tazlehoff fez-se ouvir acima do estalar das chamas. Tente outra vez, depressa! O anão da Ravina levantou-se com dificuldade, brandiu seu machado e errou. Brandiu outra vez e acertou o cadeado. O metal superaquecido estilhaçou. O cadeado cedeu e a porta da jaula se abriu. Tanis, ajude-nos! Lua Dourada gritou, enquanto ela e Vendaval lutavam para tirar Teros de seu estrado esfumaçado. Sturm, os outros! Tanis gritou, depois tossiu com a fumaça. Ele cambaleou até a frente da carroça enquanto os outros pulavam para fora. Sturm segurou Fizban, que ainda olhava triste para a porta. Vamos, meu velho! Ele gritou, deixando que suas ações gentis camuflassem suas palavras ásperas enquanto ele agarrava o braço de Fizban. Caramon, Raistlin e Tika seguravam Fizban quando ele saltou dos destroços flamejantes da carroça. Tanis e Vendaval levantaram Teros pelos ombros e o carregaram para fora. Lua Dourada saiu tropeçando atrás deles. Ela e Sturm pularam da carroça uma fração de segundo antes do teto desabar. Caramon, pegue nossas armas na carroça de suprimentos, Tanis gritou. Vá com ele, Sturm. Flint e Tazlehoff, peguem as mochilas. Raistlin. Eu pegarei minha mochila,
o mago disse, sufocado com a fumaça. E meu cajado? Ninguém mais deve tocá-los. Está bem, Tanis disse, pensando rápido. Giltanas, eu não sou um comandado seu para me dizer o que fazer, Tantalas. O elfo retrucou e correu para a mata sem olhar para trás. Antes que Tanis pudesse responder, Sturm e Caramon correram de volta. As juntas dos dedos da mão de Caramon estavam cortadas e sangrando. Eles tinham encontrado 2 dragonianos assaltando a carroça de suprimentos. Vamos andando! Sturm gritou. Tem mais deles vindo! Onde está seu amigo elfo? Ele perguntou a Tanis desconfiado. Ele se foi para dentro da mata, Tanis disse. Lembrem-se, ele e seu povo nos salvaram. Eles nos salvaram? Sturm disse, e seus olhos se estreitaram. Parece que entre os elfos e o velho, nós estivemos mais perto de sermos mortos do que em qualquer outra situação, com exceção do dragão. Naquele momento, 6 dragonianos apareceram correndo, vindos do meio da fumaça, e pararam ao verem os guerreiros. Corram para a floresta! Tanis gritou, curvando-se para ajudar Vendaval a levantar Teros. Eles carregaram o ferreiro para um lugar seguro, enquanto Caramon e Sturm, em pé, lado a lado, cobriam a fuga deles. Ambos notaram que as criaturas que eles estavam enfrentando aqui eram diferentes dos dragonianos com quem eles tinham lutado antes. Suas armaduras e suas cores eram diferentes e eles levavam arcos e espadas longas, e destas pingavam uma espécie de licor horrível. Os 2 homens se lembraram das histórias sobre dragonianos que viraram ácido e aqueles cujos ossos explodiam. Caramon atacou-os, rugindo como um animal raivoso, sua espada percorrendo um círculo. 2 dragonianos caíram antes de saberem o que estava atacando. Sturm saudou os outros 4 com sua espada e cortou a cabeça de um deles com um golpe de retorno. Ele saltou sobre os outros, mas eles pararam fora de seu alcance rindo, aparentemente esperando por alguma coisa. Sturm e Caramon observavam inquietos, tentando descobrir o que estava acontecendo. Então eles descobriram. Os corpos dos dragonianos mortos começaram a derreter na estrada. A carne ferveu e escorreu como banha em uma frigideira. Um vapor amarelado formou-se sobre eles, misturando-se com a fumaça fina da jaula fumegante. Os 2 homens engasgaram quando o vapor amarelo os envolveu. Eles ficaram tontos e sabiam que estavam sendo envenenados. Depressa! Voltem! Tanis gritou da mata. Os 2 cambalearam para trás, fugindo em meio a uma tempestade de flechas, enquanto uma força de 40 ou 50 dragonianos vasculhava a área em torno da jaula, esganiçando de raiva. Os dragonianos saíram atrás deles, depois recuaram quando uma voz distinta gritou: Raio Sen! E 10 elfos, liderados por Giltanas, acorreram vindos da floresta. Kentalas Uvenelei! Giltanas gritou. Caramon e Sturm passaram cambaleando por ele. Os elfos deram cobertura à fuga, depois recuaram. Sigam-me, Giltanas disse para os companheiros, mudando para o comum superior. A um sinal de Giltanas, 4 dos guerreiros elfos pegaram Teros e o carregaram para a mata. Tanis olhou de volta para a jaula. Os dragonianos permaneciam parados, olhando para a mata, desconfiados. Depressa! Giltanas apressou. Meus homens darão cobertura! Vozes de elfos se levantaram nas matas, insultando os dragonianos que se aproximavam, tentando atraí-los para o alcance das flechas. Os companheiros se entreolharam hesitantes. Eu não quero entrar na mata élfica, Vendaval disse com aspereza. Não se preocupe, Tanis disse, colocando a mão no braço de Vendaval. Você tem minha palavra. Vendaval olhou para ele durante um instante, depois lançou-se para dentro da mata. Os outros andavam ao seu lado. Os últimos a virem foram Caramon e Raistlin, que ajudavam Fisban. O velho olhou de novo para a jaula, que agora não era mais que um amontoado de cinzas e ferro retorcido. Feitiço maravilhoso! E alguém disse alguma palavra de agradecimento? Ele perguntou melancólico. Os elfos os guiaram com rapidez pela floresta. Sem a ajuda deles, o grupo estaria irremediavelmente perdido. Atrás deles, os sons da batalha tornaram-se cada vez mais desanimados. Os dragonianos são espertos em não nos seguirem pela mata, Giltanas disse com um sorriso sinistro. Tanis, vendo guerreiros elfos armados escondidos entre as folhas das árvores, tinha pouco medo da perseguição. Em pouco tempo, todos os sons da luta tinham desaparecido. Um grosso tapete de folhas mortas cobriu o chão. Galhos de árvores sem folhas rangiam, sacudidos pelo vento frio das primeiras horas da manhã.
Depois de passar dias confinados dentro da jaula, os companheiros moviam-se com lentidão e pouca agilidade. Estavam contentes pelo exercício que lhes aquecia o sangue. Giltanas levou-os para uma ampla clareira no momento em que o sol da manhã acendia a mata com uma luz pálida. A clareira estava abarrotada de prisioneiros libertados. Taslerhoff olhou ansioso para o grupo. Depois balançou a cabeça com tristeza. Estou curioso para saber o que aconteceu com Sestum, ele disse para Tanis. Eu achei que tinha visto ele correndo. Não se preocupe. O meio-elfo deu um tapinha em seu ombro. Ele estará bem. Os elfos não gostam de anões da Ravina, mas eles não o matariam. Taslerhoff balançou a cabeça. Não era com os elfos que ele estava preocupado. Entrando na clareira, os companheiros viram um elfo extraordinariamente alto e de constituição muito forte falando para o grupo de refugiados. Sua voz não demonstrava emoção e sua conduta era séria e inflexível. Vocês são livres para partir, se é que alguém é livre para ir nessas terras. Nós ouvimos rumores de que as terras ao sul de Paxtarcas não se encontram sob o controle do Senhor dos Dragões. Portanto, eu sugiro que vocês viajem para o sudoeste. Movam-se tão rápido e tão longe quanto vocês puderem, ainda hoje. Nós temos comida e suprimentos para sua jornada, tudo que nós podemos dispor. Não podemos fazer mais que isso por vocês. Os refugiados de Solace, atônitos pela sua repentina liberdade, olharam em volta desolados e impotentes. Eles eram agricultores dos arredores de Solace, que tinham sido forçados a verem suas casas serem queimadas e suas plantações serem roubadas para alimentar o exército do Senhor dos Dragões. A maioria deles nunca tinha estado mais longe de Solace do que Raven. Dragões e elfos eram criaturas de lendas. Agora as histórias infantis tinham vindo assombrá-los. Os olhos azuis claros de lua dourada cintilavam. Ela sabia como eles se sentiam. Como vocês podem ser tão cruéis? Ela gritou com raiva para o elfo alto. Olhe para essas pessoas! Elas nunca saíram de Solace em toda a sua vida, e você lhes diz calmamente para eles atravessarem uma terra dominada por forças inimigas! O que você gostaria que eu fizesse, humana? O elfo a interrompeu. Guiá-los até o sul? Eu mesmo? Já não é suficiente nós os termos libertado? Meu povo tem seus próprios problemas. Eu não posso me preocupar com os problemas dos humanos. Ele voltou o olhar para o grupo de refugiados. Eu lhes aviso, o tempo está passando, sigam seus caminhos. Lua Dourada virou-se para Tanis em busca de apoio, mas ele só balançou a cabeça. Seu rosto estava sério e infeliz. Um dos homens lançou aos elfos um olhar desanimado e saiu caminhando pela trilha que serpenteava pela floresta em direção ao sul. Os outros homens carregavam armas toscas em seus ombros, mulheres carregavam seus filhos e as famílias se espalharam em grupos esparsos. Lua Dourada deu um passo à frente para confrontar o elfo. Como você pode se importar tão pouco com humanos? O elfo olhou para ela com frieza. Foram os humanos que trouxeram um cataclismo sobre nós. Foram eles que buscaram os deuses, exigindo em seu orgulho o poder que foi concedido a uma em humildade. Foram os humanos que induziram os deuses a se afastarem de nós. Eles não se afastaram! Lua Dourada gritou. Os deuses estão entre nós! Os olhos de Portius flamejaram de raiva. Ele começou a se virar em outra direção quando Giltanas caminhou até seu irmão e falou com ele rapidamente na linguagem élfica. O que eles estão dizendo? Vendaval perguntou a Tanis desconfiado. Giltanas está contando como Lua Dourada curou Teros, Tanis disse lentamente. Já tinham se passado muitos e muitos anos desde a última vez que ele tinha ouvido ou falado mais do que algumas palavras na língua élfica. Ele tinha esquecido quão linda a língua era, tão linda que ela parecia cortar sua alma, deixando-o ferido e sangrando por dentro. Ele viu quando os olhos de Portius se arregalaram incrédulos. Então, Giltanas apontou para Tanis. Os dois irmãos se viraram de frente para eles. Suas feições élficas tão expressivas tornaram-se rígidas. Vendaval deu uma olhada para Tanis e viu o meio-elfo pálido, mas composto sob este escrutínio. Você voltou à terra onde nasceu, não voltou? Vendaval perguntou. Não parece que você é bem-vindo. Sim, Tanis disse triste, ciente de que o homem das planícies estava pensando. Ele sabia que Vendaval não estava bisbilhotando seus assuntos pessoais por mera curiosidade. De várias maneiras, eles corriam um perigo maior agora do que quando eles estavam com Cotiliquê. Eles nos levarão para Qualinosti, Tanis disse lentamente. Aparentemente, as palavras lhe causavam uma dor profunda. Eu não vou lá há muito tempo.
Como Flint poderá te contar, eu não fui obrigado a sair de lá, mas pouca gente ficou triste ao me ver partir. Como você me disse uma vez, Vendaval, para os humanos eu sou meio elfo, para os elfos eu era meio homem. Então vamos partir e viajar para o sul com os outros, Vendaval disse. Você nunca sairia vivo daqui, Flint murmurou. Tanis concordou com a cabeça. Olhe em volta, ele disse. Vendaval deu uma olhada em volta dele e viu os guerreiros elfos se moverem como sombras por entre as árvores. Suas roupas marrons misturavam-se com a natureza que era a casa deles. Assim que os dois elfos terminaram sua conversa, Portius voltou seu olhar de Tanis novamente para a Lua Dourada. Eu ouvi histórias estranhas do meu irmão que exigem uma investigação. Portanto, eu ofereço a vocês o que os elfos não oferecem aos humanos há anos. Nossa hospitalidade. Vocês serão nossos hóspedes estimados. Por favor, sigam-me. Portius fez um gesto. Quase 2 dúzias de guerreiros élficos emergiram da mata, cercando os companheiros. Estimados prisioneiros parece mais adequado. Isso vai ser difícil para você, meu rapaz, Flint disse para Tanis, num tom de voz baixo e gentil. Eu sei, velho amigo. Tanis descansou a mão no ombro do anão. Eu sei.